Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Cenário novo aqui, ó. Boa tarde. Reparei, Boa bonito. tarde, a Érica. Boa Gostou? Tô fora da minha tarde. sala. Sei. Obrigada. Tô na sala das meninas, na sala da minha equipe. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Correu todo mundo, ó. A Tati tá fazendo uma reunião lá na minha sala e eu vim pra cá hoje. Fala. Meninas, Oiê, vamos. eu Oiê! preciso fazer um adendo. De manhã você não estava nessa animação. Ai, gente, eu tava brava. Tava brava de De manhã manhã. você fica brava. À tarde eu vou contar para a Natália. Vou contar na próxima reunião para todo mundo. Já deu seu horário, tchau. Tava com sono, Bia. Eu fiquei brava porque a turma da manhã não participou. Eu Porque tava todo mundo com perguntei e ficou todo sono. mundo em silêncio. Eu fiquei Tchau, Jé. brava, dei um esporro na turma da manhã. Então, vocês fazem o favor de me responder, tá? Tchau, Senão Jé. vocês vão tomar esporro também. Tchau. Vamos lá, gente. Primeiro recado. é, Lembrem da prova. Todo mundo ciente da prova? Sim? Para quem não está ciente, fiquem cientes que teremos prova. Sexta-feira eu vou compartilhar com vocês. A prova já está pronta, eu finalizei ela hoje. Para as meninas que iniciaram esse mês, Dani, Érica, não se preocupem em tirar uma nota excelente, em saber tudo. Eu não espero isso de vocês. Para vocês, vai ser mais uma forma de avaliarmos o nível de consciência, como que vocês estão. Agora, as demais têm obrigação de saber, tá? Agora, as demais têm que tirar nota boa. Não me venham com nota baixa, não. A única pessoa que tá dessa sala aqui que está isenta da prova é Jussara, porque ela já fez a prova teste. Então, Jussara está isenta, mas as demais todas precisam fazer. Então, na sexta-feira, a gente vai compartilhar o link. Como é o primeiro acesso de vocês, precisa criar um cadastro, um login e uma senha super simples de fazer, né, Jussara? Não tem segredo nenhum, né? A Jussara fez a prova como teste. Mas se alguém tiver dificuldade, chama as meninas que elas ajudam vocês, tá? Mas, enfim, algumas secretárias já testaram antes, já validaram, viu que não tem segredo algum. Um ponto importante: não dá para pausar a prova no meio do processo, porque tem um time. Então, quando vocês começarem a fazer, tem que ir até o final, tá? Porque senão, se vocês pararem e forem resolver outra coisa, o time vai rodando e vai aparecer lá como questão não respondida. E aí, questão não respondida fica como errada ali no final da história, tá bom? Perfeito? Combinado? Vamos começar então, gente. Esse assunto eu adoro, que é relacionado a vendas. Opa, travou aqui? Vocês estão me escutando? Escutando, mas a tela Legal. travou. Ih, acho que travou tudo agora. Ai, voltou. Travou. Travou, mas voltou, né, gente? Voltou? Uhum. Voltou. Beleza, obrigado pelo feedback. Nós vamos falar sobre SPIN, que é técnica de venda. A maioria de vocês precisa desse conteúdo, tá? A Amélia, que faz vendas, meninas da Aela, Jussara, Fabi da Maigrey, Dani, Érica, todas vocês, Duda, da doutora Rita, todas vocês que estão aqui, em que os médicos oferecem algo após a consulta, que seja uma cirurgia, que seja um plano de acompanhamento, que seja um procedimento, que seja um tratamento, qualquer coisa que seja, a gente precisa ter uma técnica de venda diferente daquela técnica que a gente utiliza ali no WhatsApp para converter consultas, tá? Então, quando a gente fala de vendas, a gente fala de etapas, porque eu estou trabalhando a consciência da pessoa para eu tirar de um lugar e levar para o outro. E aí a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Quando a gente fala de vendas, existem duas etapas.
aquela etapa não verbal e a etapa verbal. A etapa não verbal é tudo o que acontece antes da gente começar a falar. Tem a ver com o nosso comportamento, com a nossa postura, com o nosso tom, entonação, com o ambiente em que a gente está, com a organização daquele ambiente. Tudo isso vai influenciar na decisão da pessoa. Então, imaginem que vocês decidem comprar um anel de ouro, uma joia, tá? Imaginem que vocês decidam se dar esse presente, que vai ser uma joia muito importante para vocês. E aí vocês entram no lugar que está sujo, com uma atendente com uma roupa amarrotada, uma pessoa que mal olha para vocês. Qual é a chance de vocês comprarem? Mínima, né? E a atendente nem começou a falar com vocês, tá? Ela nem iniciou o processo de venda. Então, repare que tudo que é não verbal, ele pode gerar uma influência muito grande na decisão. Sabe qual é a analogia que eu faço? Essa parte não verbal funciona como um trailer de um filme. A gente assiste o trailer para decidir se a gente quer ver o filme inteiro ou não. Se é algo que chama a nossa atenção, se é algo que vale a pena. E muitas vezes a gente, pelo trailer, decide não assistir o filme. Então, qual é o trailer da venda de vocês? Tá? Pensem nisso. Depois que acontece essa etapa não verbal, aí sim a gente vem para a etapa verbal, tá? Antes da gente entrar na etapa verbal, eu quero fazer uma outra analogia com vocês. Porque no processo de venda, a gente trabalha 3 áreas do cérebro, que é, primeiro, o cérebro primitivo. O cérebro primitivo envolve ali os principais sentimentos: medo, perigo, segurança, conforto, desconfiança. Então, imagine que vocês estão caminhando na rua e de repente vocês avistam um pitbull sem coleira. Antes de vocês decidirem o que fazer, vocês vão sentir medo. Eu, pelo menos, vou, tá? Não sei vocês, mas eu vou. Então, antes de tomar a decisão de sair correndo, ou de subir num lugar alto, ou de gritar, o primeiro sentimento que vem é o medo. Isso faz parte do cérebro primitivo. Aí, depois desse sentimento, vem o cérebro emocional, que é o que gera essa decisão, que pode ser sair correndo, que pode ser gritar, que pode ser pedir ajuda. Então, é aonde nasce a decisão. E aí, depois, vem o cérebro racional, que é onde a gente justifica essa decisão. Eu corri para o pitbull não me pegar. Eu gritei para que alguém viesse me ajudar. Vem a justificativa daquela decisão, tá? Isso é o que acontece com tudo na nossa vida, inclusive o processo de venda. Primeiro a gente sente, depois a gente toma uma atitude emocional e depois a gente justifica com a razão. Então seria assim, olha, tô me sentindo feia, tô insatisfeita, tô desconfortável. Aí eu olho pro espelho e falo assim, nossa, tô me sentindo com o peito caído. Aí eu vou e decido fazer uma cirurgia plástica. Aí eu falo que eu escolhi aquele cirurgião plástico porque ele usa uma técnica muito boa e os resultados que ele faz são excelentes. Então, primeiro eu sinto, depois eu decido e depois eu justifico, tá? Esse é o processo falando de cérebro. Só que isso não acontece dentro de um processo de venda naturalmente, de forma espontânea. Quem está fazendo a venda é que precisa conduzir para que isso aconteça. E aí é que entra o processo de vendas que eu venho trazer para vocês hoje, tá? Vamos lá. Quando a gente senta para vender, independente de qual momento seja, por que que eu falo isso? Porque em alguns casos, vamos pegar lá a doutora Ana Lúcia Beltrán, ela explica tudo para o paciente.
Ela fala de todas as técnicas, ela fala de todos os benefícios, ela fala de todas as vantagens. Só que o fato do paciente sentar na frente da Amélia para iniciar a negociação não significa que a venda está feita. E isso acontece com todos os outros profissionais. Então, independente se vocês vão fazer a venda por completo ou se o médico somente delegou a vocês a função de negociar, de fechar a venda, todo esse processo precisa acontecer. Por quê? Então, vamos voltar lá, por exemplo, da doutora Ana Lúcia. O paciente está na frente dela com um emocional sendo ativado. Quando ele senta na frente da Amélia, se ele está ciente que ele vai começar a negociar, a razão entra em ação. E a gente não quer que essa razão entre em ação. Então, a Amélia vai precisar novamente ativar o emocional desse paciente para que essa venda aconteça. Por isso que eu falo que, independente do momento em que vocês assumem, se vocês estão pegando lá para explicar tudo, se vocês estão pegando somente o final, esse processo precisa acontecer, ok? Primeira etapa desse processo, a gente chama de quebra-gelo. Por quê? Todo mundo que senta para negociar senta nervoso, tenso. Às vezes, alguns pacientes até brincam, agora é a hora da verdade, né? Agora é a hora do vamos ver. Agora é a hora que tem que soltar o escorpião do bolso. Alguns fazem até umas piadinhas assim. Então, a gente precisa quebrar essa tensão. A gente precisa fazer com que esse momento seja um momento mais leve. E aí nós vamos trazer falas, comentários e assuntos que não tenham nada a ver com o procedimento, com a cirurgia, com o que está sendo trabalhado ali. Exemplo, por que eu saí da minha sala hoje? Porque a Tassi foi fazer uma reunião de vendas. E aí eu perguntei para ela assim, da onde que é a médica? Ela falou, a médica é de BH. Eu falei, então, você vai comentar com ela que eu adoro o fígado com jiló do Mercado Central. Adoro, vou para BH, a primeira coisa que eu faço é ir para o Mercado Central comer fígado com jiló. Aí as meninas riram aqui e me acharam maluca, mas é uma comida super típica. Por quê? Isso é o quebra-gelo que a Tassi vai usar. Então, ela vai descontrair aquele momento, ela vai tirar aquela tensão do momento. Segundo, agora a gente vai iniciar as etapas do spin. Primeiro, eu preciso fazer uma pergunta para compreender a situação desse paciente. Quando ele fala o cenário que ele vive, quando ele comenta a situação que ele está passando, ele estabelece uma conexão com você. Sabe quando a gente está contando um segredo para um amigo, que a gente se sente mais amigo daquela pessoa? A ideia é essa. Então, vocês podem fazer perguntas para compreender qual é a situação. Vamos trazer exemplos aqui? Fabi pode perguntar para a mãe assim: me conta um pouco mais, como que estão as noites aí com o seu bebê? A Amélia pode perguntar assim, por exemplo, para aquela mulher que deseja fazer uma ninfoplastia, por exemplo, que tem indicação da ninfoplastia, ela pode perguntar assim: me conta, o que te incomoda hoje? Então, fazer perguntas que a pessoa conte a situação dela naquele momento. E não precisa ser um interrogatório, pode ser uma pergunta natural, genuína, aquela pergunta espontânea, tá? Aí a pessoa vai compartilhar e vai gerar essa conexão. Agora, a gente precisa partir para o P. Lembra que a técnica chama SPIN? S-P-I-N. O P vem de problema. Eu preciso que essa pessoa me conte quais são os problemas que ela tem, que ela vive por conta dessa situação. Então, eu preciso que ele verbalize as dores, eu preciso que ele verbalize as insatisfações. Por que que isso é importante? Porque quando a gente fala, quando a gente verbaliza, o cérebro dá mais importância para aquilo. Sabe quando a gente está contando um caso para alguém, que aí a gente vai lembrando de mais coisas, a gente vai revivendo aquela história, a gente chega a chorar, às vezes, dependendo da história, só de contar.
Essa é a ideia, eu preciso vivenciar o problema que está acontecendo. Então a Fabi perguntou para a mãe como que está as noites lá com a criança, porque ela trabalha com uma médica que é especialista em sono. Aí a mãe vai começar a falar assim: "Nossa, Fabi, tá uma luta, minha criança não dorme, a minha criança só fica no peito. Eu tô sofrendo muito, eu não tô aguentando mais, eu tô cansada. Olha a minha olheira, Fabi." Aí a Fabi vai falar assim: "Olha, e isso deve estar impactando no seu humor, né?" Aí ela vai falar, nossa, eu tô muito mal-humorada. Aí vai começar a trabalhar os problemas. E isso tá afetando o seu casamento também? Nossa, meu marido não tá me aguentando, nem eu tô me aguentando. Aí ela começa a contar os problemas. Quem é mãe aqui vai entender isso, essa questão das noites, né? Vai se identificar com isso. Depois que a gente fez a pessoa relatar quais são os problemas, a Fabi vai trabalhar as implicações, que é a letra I. As implicações seriam o seguinte: o que de pior pode acontecer se nada mudar? Se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? Seria a mesma coisa que a gente pegar um problema e dar um zoom nele e ampliar esse problema. E aí, minhas amigas, quando a gente verbaliza isso, a gente traz para nossa consciência coisa que às vezes a gente nem tinha parado para pensar, que são as consequências de não resolver isso agora. Então a Fabi vai falar assim: olha, se tá difícil agora, você já parou para pensar daqui a 6 meses como é que isso vai ficar? Será que você vai conseguir sustentar por tanto tempo essas noites em claros, com o teu humor alterado? Com você cansada, como é que vai ser isso daqui a 6 meses? Imagina a situação dessa pessoa cogitando que ela tá sem saída ali. E aí a gente vai para a última perguntinha, que é a pergunta da letra N, de necessidade. É como se você fizesse a pessoa enxergar a luz no final do túnel. Então a Fabi pode falar assim: olha, fulana, se a doutora Mangrey tiver uma solução para resolver isso para o teu bebê dormir a noite inteira, o quanto isso te ajudaria? Aí o que que a mãe vai responder? Nossa, é tudo que eu preciso. Ou outra pergunta, de 0 a 10, o quanto é importante para você resolver isso agora? O que que a pessoa vai responder? 10. O que que essa pessoa acabou de fazer? Comprar um programa de acompanhamento para o bebê dela dormir a noite inteira. Ela se convenceu de que é isso que ela precisa. E a Fabi sequer explicou sobre o programa. Lembrem que eu falei na aula passada? Pode falar, pode perguntar, Amélia. Dri, eu vou precisar sair para atender uma paciente, tá bom? Tá joia, tá joia. Pega depois a gravação pra você pegar o finalzinho, Tá tá? bom. Imaginem, lembra que eu falei na aula passada que vender vai muito além da gente explicar a parte técnica? Porque se eu simplesmente chegar e falar o que é o procedimento, o que é o programa de acompanhamento, isso não trabalha o emocional da pessoa. Isso não ativa as 3 etapas do cérebro. Lembra no início da aula que nós falamos que primeiro vem o que a pessoa sente, que é o cérebro primitivo, depois é a tomada de decisão, aí depois vem a justificativa. Então, primeiro eu sinto que eu preciso resolver isso, porque é uma dor que está batendo lá dentro, é um sonho, é um desejo, é uma necessidade. Aí eu tomo a decisão de comprar a solução. E depois eu falo, eu escolhi a doutora Maigrey porque é a melhor profissional que tem, ela vai me ajudar a dormir a noite inteira. Aí a gente entra com a razão, com a justificativa. Nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente vê uma roupa linda, a gente se empolga e sente vontade de ter. E depois a gente fica pensando assim: porque eu tenho um aniversário, porque eu tenho uma festa, porque eu tenho uma calça que combina. Que é a gente fica buscando o justificativo para a decisão de compra.
Então, meninas, eu quero que vocês comecem a trabalhar essas 4 perguntas. Repare que quando eu faço essas 4 perguntinhas, eu não estou enganando ninguém, eu não estou persuadindo negativamente, eu só estou fazendo a pessoa entender e compreender o quanto aquela solução vai ajudar. E aí esse processo de venda ele fica mais natural e muito mais fácil de acontecer. E isso justifica aquela frase que todo mundo escuta e ninguém entende, que venda acontece quanto menos você fala e mais você escuta. Todo mundo já escutou essa frase? Já? Por isso. Porque a gente não precisa ficar explicando o procedimento, explicando o tratamento. A gente só faz as perguntas e quem fala é a pessoa. Oi, Vívia. Oi, Dri, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Claro, até duas. Olhando para o universo cirúrgico, seria interessante a gente já mapear com os médicos quais são os impactos, as implicações de cada doença se ele não fizer a cirurgia, para que a gente tenha esse álibi na hora de aplicar o I? Você pode fazer, você pode mapear, e inclusive vocês podem usar o próprio chat GPT para dar esse arsenal de perguntas para vocês, tá? Então, de repente o próprio chat entrega isso, se você alimentar com um prompt correto, explicando para o paciente, para o chat assim, olha, eu trabalho com um médico da especialidade X, que realiza cirurgia Y, né? E eu tô com os pacientes onde os principais problemas são, aí descreve, me dê 2 perguntas de problema, de implicação e de necessidade, porque teoricamente a situação você já descreveu ali, né? Porque a situação é o mais fácil. Então, pede o próprio chat GPT para te trazer esse arsenal. Um ponto importante que serve para todas e não só para a Vívia. Se vocês colocarem na frente de vocês muitas perguntas, vocês vão se enrolar. Coloquem 1 a 2 no máximo, tá? Eu fiz um spin para o meu marido vender, e aí eu achei que eu estava fazendo a maior vantagem. Entreguei 10 perguntas por situação. Hoje, na hora do almoço, ele virou para mim e falou assim: você bagunçou minha cabeça ainda mais. Tem como você riscar tudo e deixar 2? Então, é 1 a 2 por etapa ali. Outro ponto, para quem trabalha com cirurgia, que depende de hospital para fazer esse orçamento, que não tem ali na hora os valores, não envie orçamento pelo WhatsApp, porque a probabilidade de vocês fecharem isso depois, ela é mínima. O que vocês vão fazer? Você vai falar com a pessoa, fulano, eu dependo de alguns orçamentos que vêm do hospital. Esses orçamentos eles entregam, sei lá, 48 horas, 24 horas, você já tem ali uma noção quanto a isso. Vamos marcar uma conversa rápida por chamada de vídeo, pelo WhatsApp mesmo, na chamada de vídeo ou pelo Zoom, para eu te apresentar esse orçamento. E por vídeo, vocês aplicam a técnica SPIN, tá? Por vídeo. Vanessa, quer trazer uma pergunta? Sim, Dri. Então, no nosso caso, a gente assim, não tem implicações é, médicas, né? A gente toca mais na questão estética na maioria das vezes, né? E eu queria te perguntar, essa técnica a gente precisa aplicar realmente somente após a consulta? Por quê? Às vezes a gente tem concentrado as primeiras consultas só no horário da tarde, para poder dar mais atenção para essas pacientes. Então, o Sim. que acontece? Às vezes essa paciente chega e só tá eu e ela. Então, assim, eu já vou conversando, perguntando as expectativas, e aí, tá animada? Então, isso só pode ser feito realmente depois da consulta, ou eu posso Sim. aquecer ela também antes da consulta? Você pode aquecer antes, mas não usando o spin, Tá. tá? O spin é depois, na hora que ela já tiver a indicação. E quando a gente fala de implicação, não necessariamente é de um risco cirúrgico.
seria a Ah, sim. implicação dela não resolver aquele problema. Então, Isso, a pensa o seguinte, autoestima, e de repente fala assim, olha, vai estar chegando o exato, próximo verão, você, né, vai ficar mais à vontade. exatamente. Então, por exemplo, vamos supor que é a questão da prótese, tá? A paciente tem ali a indicação de colocar uma prótese. E aí ela contou para você que ela não consegue vestir uma roupa com decote, ela não consegue colocar uma tomara que caia, que a autoestima dela tá baixa, que ela sente vergonha do corpo dela. Você pode fazer a pergunta para ela: olha, você acha que isso vai reverter sozinho? Você acha que com o passar do tempo, na medida em que o tempo vai passando, isso tende a melhorar ou a piorar? Isso é uma Piorar sempre. implicação, ok? Essa é a Uhum. ideia. Eu sempre toco muito Agora, nessa questão assim, vai chegar o verão, ou você vai fazer a sua próxima viagem, sabe? Já, tipo, que a pessoa provavelmente vai chegar lá no final do ano, vai estar falando, poxa, eu poderia ter feito, já estaria com uma autoestima renovada, meu corpo renovado, então eu sempre pego aí muito você nisso. trabalha, você pode trabalhar isso ao final do spin, porque você vai ativar o gatilho mental do futuro, é Uhum. fazer a pessoa já Uhum. perceber quais são as consequências dela tomar a decisão agora. E Vanessa, Uhum. deixa eu te contar. Eu fiz, eu tenho alguns médicos que estão dentro de um programa master aqui com a gente, e aí nesse programa master eu faço essa aula de spin com eles individual, com o médico e com a secretária. E aí hoje de manhã a secretária me deu um feedback, ela estava na aula, ela me deu o feedback que ontem ela aplicou essa técnica, porque eu já tinha feito essa aula com eles, ela aplicou essa técnica e das 3 pacientes que chegaram, ela fechou as 3 cirurgias, usando a técnica, colocando isso certinho ali, tá? Então, aí, só que calma que não acabou, gente. Isso nós fizemos a técnica SPIN, agora a gente entra na negociação, tá? Agora é o momento em que a gente vai fazer a transição para o fechamento, porque até agora a gente trabalhou a parte emocional da pessoa. Agora a gente vai fazer a transição para o fechamento. Depois que eu fiz a última pergunta ali, de 0 a 10, o quanto isso é importante para você? E a pessoa falou 10, aí vocês vão fazer a transição para o fechamento. Olha, então realmente a indicação aqui que a doutora fez, que o doutor fez, é o melhor caminho para você. Me fala se você tem alguma dúvida. Antes da gente apresentar os preços, eu preciso mapear quais são as objeções, porque quem tem objeção não fecha. Essas objeções precisam ser mapeadas ao ponto de vocês falarem assim: Fulano, ficou mais alguma dúvida? A única dúvida que você tem agora é com relação ao investimento? Se depender, se o investimento estiver dentro do teu orçamento, for algo palpável para você, eu já posso te considerar aqui a minha paciente? Se a pessoa disser que sim, que está tudo bem, ok, aí vocês partem para o fechamento. Agora, falando do fechamento, sempre apresentem um orçamento com valor maior inicialmente. Então, suponhamos que a cirurgia que Vanessa vai apresentar para da doutora Niandra ali tem um valor de R$ 30.000, tá? Suponhamos que seja isso. Ela não vai de cara apresentar um orçamento de 30 mil, porque ela não vai ter poder de negociação. Se o paciente pedir desconto, ela não consegue dar, aí gera frustração. Então, ela de cara vai apresentar um valor um pouco maior. E aí ela vai sentir do paciente se ele tem interesse em pagar à vista ou parcelado. Então, ela vai mostrar, por exemplo, se a cirurgia é 30 mil, ela vai mostrar uma proposta de 32 mil e a condição que ela tem de parcelamento. E aí ela vai começar: Fulano, me conta, você pensou em fazer isso à vista ou parcelado? Aí eu, não tenho dinheiro todo à vista, eu tenho que fazer parcelado. E qual que seria um valor de parcela ideal para você? E aí a gente começa essa negociação, tá? Se vocês apresentam já o valor no limite, vocês não têm como negociar, não tem como dar desconto, não tem como aumentar ou diminuir o valor de parcela, e aí essa negociação ela se fecha. Por último, tem que ter uma condição para fechamento na hora, tá? Porque se o paciente pensar assim, peraí,
Se eu decidir hoje ou decidir mês que vem nada muda, eu vou decidir no mês que vem, tá? Então ele tem que ter alguma condição especial para que ele se decida agora. Fulano, olha só, você não tem dúvida, você já me disse aqui que o valor de parcela ideal para você é em torno de 2.000. Se eu te apresentar esse valor com essa condição exclusiva para hoje, posso te considerar o meu paciente? Ok? Faça alguma oferta para decisão naquele momento. Oi, Vivian. Rodrigo, pensando nessa questão da decisão na hora. Hoje, no nosso universo cirúrgico, eu tenho muitos pacotes complementares à cirurgia que o convênio autoriza. Tá. Nessa situação, o paciente geralmente me fala: olha, mas eu preciso aguardar para ver se meu plano vai autorizar. E aí, hoje, 99,9% dos casos, o paciente só paga depois que o convênio autoriza a parte que ele vai cobrir. Como que eu abordaria nesse sentido? Ou que estratégia eu posso usar para tentar antecipar esse fechamento? Um sinal. Fala, olha, para eu segurar essa proposta nesse valor, você me dá um sinal. Se por um acaso acontecer algo que teu convênio não autorizar, eu te reembolso. Mas eu preciso ter a certeza de que você né, para eu garantir essa condição, eu preciso ter certeza que você vai iniciar conosco. E aí, em alguns casos, você pode até usar estratégias, por exemplo, eu tenho um subsídio da empresa X que fornece tal material para mim. E ela liberou esse desconto para hoje, entendeu? Usar algumas estratégias assim, algumas historinhas assim, para forçar a pessoa a pagar naquele momento. Funciona, tá? Oi, Vanessa. Então, André, a gente já mudou a questão de como informar o orçamento, que a gente já informou o valor cheio, com parcelamento até 12, e aí vamos diminuindo ó, o parcelamento. Se cair o parcelamento, a gente também diminui e tem o valor à vista. Só que nós colocamos também no rodapé já uma condição de desconto em cima dos honorários. Você acha que essa informação já deve constar no orçamento ou não? Eu tenho que deixar para eu falar? Porque já fica meio embutido ali, né? Exato. E eu acredito que cada vez menos se deve apresentar orçamentos em papel assim logo de cara, sabe? Porque a partir do momento que eu te entrego um papel com um orçamento, já me faz pensar que eu posso pegar esse papel e ir para minha casa pensar. Se você está me entregando um papel, já demonstra que eu não preciso decidir isso agora, que eu posso levar esse papel para minha casa. Parou para pensar Então nisso? seria somente eu apresentar, mas eu não envio por PDF, nada para aquele paciente, para ele poder Você tem que tentar, consultar, fazer conta, porque o nosso tentar ele- fechar na hora. Só se você não conseguir. Ah, mas eu preciso do meu marido. Então tem que, se vocês tiverem muita essa objeção do marido, da esposa, mapeiem isso antes na marcação. Fulano, tem mais sim. alguém que é importante para você nessa tomada de decisão? Porque a gente pode encontrar um horário para essa consulta que o teu marido possa vir junto. Trazer o Sim, isso marido eu já para dentro faço. da paz. Ótimo. Então, assim, a ideia é amarrar a pessoa para decidir na hora. Então, assim, vamos supor, eu lá tenho um tablet, então eu apresento nesse tablet, explico, e aí somente se ela não fechar que eu envio o PDF para ela. Sim, somente ao final, tá? É, porque tá, Bota a técnica spin para rodar, tá. tá? Você vai ver que isso vai mudar teu jogo. Monta esse script num papel. Quebra-gelo, spin, mapeamento de objeção, para depois você entrar na negociação e Tá. fechamento. Cria essa sequência na tua mente e segue ela. Então, eu não coloco, vou falar com a doutora, a gente não coloca mais no rodapé essa condição de desconto. Isso eu falo com a pessoa, olha, que eu consigo mais esse Não adicional para. perde o teu argumento. Se já está num papel para ela levar para casa, Sim. aquela condição de desconto não é uma coisa para agora, para aquele Não, momento. mas é porque a gente bota o desconto pro dia seguinte, se fechar até o dia seguinte. Por que não no mesmo dia?
Então, mas é porque elas sempre ficam meio assim, ah, eu vou pensar. E uma outra coisa também, o nosso orçamento, ele é todo discriminadinho com os valores quebrados, para ter clareza, para saber o que está pagando. E eu até falei para a doutora, será que valeria a pena a gente fazer no final um resumo com o total? A doutora acha que não, porque o valor total assusta, mas também deixa É, bem claro. eu gosto muito de iniciar a apresentação de valores falando de parcela. Uhum. Porque se eu falo com você assim, olha só, Vanessa, hoje, para você ter o corpo dos seus sonhos, o investimento vai ser 2.000 por mês. É Mas diferente então, de eu nós virar para temos você e falar que é hospital. 30.000, entendeu? É porque nós temos, assim, o hospital paga para o hospital, prótese paga para o fornecedor, seguro paga para a seguradora. E aí eu até queria ver se como é que a gente disponibiliza essas informações, dispõe essas informações no orçamento, o que que deve vir primeiro, mais importante, e aí se realmente vale a pena no E o final honorário médico, fazer. tá? Foca no honorário Isso. médico. E se vale a pena, a doutora acha que não, mas fazer um resumo abaixo com o total para ela poder entender, porque elas sempre me pedem para somar. Então, assim, é um trabalho que eu tenho que fazer depois. Sempre tenho que Sim, somar, fazer o resumo depois. sim. Mas o teu foco primeiro é no honorário médico, Uhum, tá? Porque o paciente, ele começa a pensar que ele está pagando os 30.000 para o médico. uhum. E aí, quando ele pensa, não, peraí, é 10.000 para o médico, mas aí tem mais, não sei o que lá, é diferente a percepção. E sempre começar pelo valor da parcela e nunca pelo valor total. Tá, então sempre, e também, independente de ter hospital e demais despesas, eu sempre focar que a solução do problema dela custa tanto por mês só baseado nos honorários da doutora. Isso, Tá, isso. tá, Exato, exato. Beleza? Tá beleza. vendo? Fala com a Jane, Yasmin e Girlene, que era isso que eu queria da turma de manhã, por isso que eu fiquei brava, que eu queria essa interação. Vamos pedir para ela assistir essa aula. E assistir essa aula, exatamente. Não é mais valioso a troca? Não agrega, Sim, né? bastante. Então, perfeito. Alguma dúvida a mais, meninas? Por enquanto, não. Não? Esclarecido? Perfeito, então. Bom, eu espero que vocês coloquem em prática e eu quero feedbacks, tá? E eu espero que vocês tenham prestado atenção, porque na nossa prova de sexta-feira vai cair spin. Oi, Vivian. Ó, só para fazer um comentário, você fez uma sugestão na aula da período da manhã que o pessoal veio super feliz me contar e a gente já está implantando aqui na clínica, que é Aham. quando tiver uma consulta online, para que a gente ligue de vídeo para o paciente. Eu achei super válido isso, Dri, porque muitas vezes eu falo por telefone. Quando a Sim, cirurgia é maior e o investimento é maior, eu tento marcar um horário para o paciente vir aqui na clínica. Só que eu tenho chamada muitos de vídeo. pacientes que moram longe demais, moram em outros estados. E aí, falar por telefone, eu gasto muito tempo com isso e fica muito frio. Eu percebo que eu gasto muito mais tempo para tentar desenhar para a pessoa mentalmente, com falas, com vários exemplos para ela entender a importância daquele investimento. Mas eu gostei muito, a gente já fez isso hoje. Ó, olha aí, Vivian, aí você participou da negociação aqui do meu treinamento. E a gente fez por chamada de vídeo. Você pensa se teria o mesmo efeito se eu tivesse te ligado? Não teria. Diferente. É É. diferente, tá? Então, quando a Porque o gente não fala de verbal, você ticket consegue maior, ver também a reação do paciente. é o que eu disse do não verbal, que contabiliza, entende? É. Então, gente, também não adianta vocês terem toda a técnica de spin e irem mal apresentáveis num ambiente desorganizado, porque o não verbal é o trailer do nosso filme. Vai fazer Uhum. com que a pessoa não preste atenção ou não queira assistir o nosso filme, tá? É um Dri, uma jogo de última pergunta. quebra-cabeças. Pensando em tempo de atendimento, o que que você entende? Porque às vezes a gente tem fila aqui de pacientes, porque tem vários médicos que vão atendendo e hoje nós temos uma equipe, eu e mais uma profissional, para atender os pacientes. Qual seria o tempo médio de um atendimento para uma venda, na tua concepção? Existe isso? Vivian, eu separaria 30 minutos, tá?
20 a 30 minutos para esse, porque tem ali quebra de objeção, tem o spin, vai ter pessoa que vai ter que falar mais, tem a negociação. Ai, mas a gente não tem tempo para isso. Vocês têm que preocupar em ter para vender. O foco não é fechar. Senão não adianta nada todo esse movimento para trazer o paciente para dentro e ele não fechar os procedimentos. Ok? É qualidade, não velocidade. Ok. Ok? É, Adorei que vocês interagiram. Oi, Lohane. eu tenho uma dúvida. No caso, eu ainda não comecei, né? Então eu não sei como que vai ser essa parte de procedimentos. Eu vi que é muita consulta, né? Porque é uma ginecologista e duas cirurgiãs vasculares. Mas pelo que elas me passaram, assim, tem muito atendimento pelo WhatsApp. Aí você tinha me passado também algumas técnicas de como falar pelo WhatsApp, como se comunicar e tal. Mas, no caso, para poder aplicar essa técnica aqui, essa técnica SPIN, no caso, para fechar uma consulta ou o que for, você recomendaria fazer uma videochamada, marcar uma videochamada com o cliente para poder passar melhor, ou pelo WhatsApp mesmo? Porque eu acredito que por Não, mensagem, essa muito técnica objetivo. ela só vale para fechamentos de procedimentos, cirurgias, tratamentos de valores maiores, tá? Para consulta, não. Para consulta, a gente tem o outro roteirinho lá que a Uhum. gente desenvolve específico para isso. Para cada Porque coisa que a gente vende, tem uma técnica diferente. eu acredito que eu começando a trabalhar, que eu vou conseguir ter essa noção de quais procedimentos elas Sim, fazem, sim. porque no caso das cirurgiões vasculares, acredito que seja isso, fora do hospital, né? Fora da clínica, seja num hospital, alguma coisa assim. Então, É, realmente, todo esse elas vão ter fundamento. as duas situações, de procedimentos dentro do consultório e dentro do hospital. Você vai precisar muito dessa técnica, mas para fazer esses fechamentos. Para consulta, gente, SPIN não é recomendado, ok? Aí, nesses casos, seria uma videochamada ou o cliente ir até a clínica, né? Se possível, ir até a clínica. Todos os pacientes, geralmente, eles vão para o atendimento, e aí, posterior ao atendimento médico, é o momento que você faz essa abordagem com ele. Quando você iniciar, isso vai ficar mais claro para você, tá? Show. Maravilhoso. Pessoal, muito obrigada pela interação de vocês. Essa aula vai subir para a plataforma porque ela ficou muito boa, vocês agregaram muito. Parabéns e boa prova sexta-feira, viu? Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Adri. Tchauzinho. Tchau, Adri.